Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero abrir meu coração pra vocês, sabe? Você que tá me assistindo aí, você já se sentiu assim, cansada, desarrumada, descabelada? E mesmo assim você pensou, poxa, eu quero ser santa? Eu também passo por isso todos os dias e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Gente, sabe, muitas vezes eu fico idealizando coisas na minha cabeça e às vezes eu tô ali no meio da rotina e tão atordoada com tudo e às vezes eu paro, me olho no espelho e eu penso, meu Deus do céu, sabe? Eu tô com aquele coque meio mal feito ali nas pressas quando eu acordo, aqueles cabelinhos arrepiados assim, a cara lavada sem maquiagem, às vezes com espinha, às vezes sem espinha. Eu não tô no peso que eu quero, eu não tô no corpo que eu quero, e tantas coisas aconteceram e eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo nem respirar direito muitas vezes, não consigo parar e sentar um pouco. Claro, às vezes eu consigo, mas tem vezes que não. E aí eu fico assim, meu Deus, sabe? Será que eu vou conseguir ser santa? E a verdade é que conforme a gente vai se aprofundando no que é de fato a santidade, a gente começa a achar que santidade é só sobre você fazer grandes coisas, né? Aquela coisa do tipo, ah, não, é um martírio, é você entregar a sua vida, é você, sei lá, ajudar a converter milhares e milhares de pessoas pela tua intercessão e grandes milagres. E de fato, a santidade também tá aí, com certeza. Existem muitos santos por aí que mostram isso na história deles. Mas pra gente que é mãe, a nossa santidade, ela é muito mais sobre a espiritualidade de Santa Teresinha e de São José Maria, sabe? De as pequenas coisas, se feitas com amor, também são uma oração para Deus. E a gente entender isso e centralizar isso na nossa vida é muito difícil. Eu sei como é ter uma vida corrida, com filhos, casa, marido, compromissos e coisas, e você vai indo, você vai indo, você vai fazendo, às vezes tudo no automático, e no fim do dia você pensa, meu Deus, será que eu tô crescendo em oração? Eu não consegui ter meu tempo com Deus, eu não consegui falar com Ele. Será que eu tô crescendo? Será que um dia eu vou ser santo? Às vezes parece que é algo tão impossível, né? E a verdade é que Deus não espera de nós uma santidade dessa forma, na nossa circunstância como mães. Deus espera de nós essa santidade doada nas pequenas coisas. Então, enquanto eu tô amamentando meu filho, eu tô sim louvando a Deus, eu tô sim entregando para Deus aquilo, sabe? Eu tô fazendo um ato de amor porque Deus me deu esse filho e eu tá cuidando dele, eu tá ali trocando fralda, acordando de madrugada, doando meu sono, eu doei meu corpo na gestação, continuo doando para amamentar, sabe? Todas essas coisas que acontecem, elas são e estão na minha vida para que eu consiga atingir a santidade. É aí que está o meu caminho de santidade. São José Maria nos diz, né, na tua circunstância que Deus te quer santo. Então é aqui, nos perrengues do dia a dia com as crianças, entre choro, grito, fralda, birra, momentos alegres e tudo mais, é aqui que Deus me quer santa. Sabe? E é dessa forma que eu vou ser santa, é entregando cada coisa, é buscando fazer com amor, é buscando fazer com paciência. E como que eu faço isso? Gente, eu busco sempre assim, quando eu acordo, claro, eu tenho ajuda do meu marido com as crianças em muitos momentos, né? Então tem essa diferença. Mas quando eu acordo de manhã, eu busco entregar pra Deus o meu dia, nem que seja rapidinho. Às vezes eu esqueço. Inclusive hoje eu esqueci. Mas assim, geralmente eu faço ali tipo 5 minutos, às vezes 2 minutos, 3 minutos, dependendo do tempo. Eu simplesmente falo assim: Deus, eu entrego pra você meu dia. Senhor, por favor, me ajuda nisso, 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 nisso. E pronto. E aí, durante o dia, eu tento fazer ejaculatória, do tipo assim, meu Senhor e meu Deus, me ajuda. Deus, eu te amo. Cristo faz a fé crescer em mim. Maria, por favor, roga por mim, intercede por mim. Sabe, eu vou fazendo pequenas ejaculatórias, pequenos pedidos aleatórios durante o dia. Eu também busco, quando eu consigo, colocar músicas que sejam católicas, que falem sobre Deus, às vezes uma pregação, alguma coisa assim, sabe? Que mesmo eu ali, limpando a casa, cuidando da criança, lavando uma louça, mesmo assim eu consiga estar pensando sobre o céu. E também, de noite, depois que as crianças dormem, eu tento sempre rezar o terço. Então eu separo ali um tempinho, sento ali no sofá com o terço na mão, vou conversando com Deus, vou oferecendo os mistérios, as dezenas, ofereço o terço por alguma intenção e ofereço isso para rezar para Deus. Então, basicamente, essa é a minha vida de oração. Não é uma vida de oração muito assim grande, eu não faço muitas coisas. Eu tento, assim, ver, como eu falei, meditações, pregações, porque eu acho isso muito importante nesses momentos que Deus vai falando conosco.
mas eu sempre peço para Deus para me dar um coração dócil ao Espírito Santo, para que eu consiga, mesmo em meio aos afazeres da casa e todo esse turbilhão que acontece por fora, que no meu interior eu esteja atenta, eu esteja ouvindo, sabe, com os olhos do coração abertos para enxergar aquilo que Deus pede de mim. E isso não é fácil, não é fácil mesmo, mas é muito recompensador. Eu passei por um período muito difícil no meu segundo puerpério, né, no meu segundo filho, do José. Foi uma mudança muito drástica para mim sair de 1 para 2 filhos e sendo o primeiro ainda um bebê. E o José, enfim, a gente teve muitas questões que foram acontecendo, tanto com o José quanto na nossa vida pessoal e tantas outras coisas. E eu fiquei num período muito escuro, num período assim onde eu sentia que não importava o que eu falasse, Deus não ia me ouvir, que o que eu tava fazendo não era importante, que por que eu não consigo, sei lá, rezar, ler a Bíblia? Porque antes, né, de eu ter o meu segundo filho, eu conseguia ler o Evangelho todo dia, fazer meditação, fazer isso, fazer aquilo, rezar o rosário, um monte de coisa. E aí depois que ele nasceu, eu não conseguia fazer mais nada, eu não tinha, assim, sabe, saúde mental, eu digo, assim, não tinha... Chegava de noite, eu tava tão cansada que eu não conseguia nem sequer pensar em rezar. Durante o dia, então, eu tava tão atordoada com os cuidados ali com eles, que eu não conseguia sequer pensar em rezar, eu não conseguia lembrar que eu tinha que rezar. Eu ia na missa, eu me confessava, eu buscava isso, mas eu não conseguia, sabe, ter acesso a isso, assim. Eu lembro que uma vez até eu tava conversando com uma mulher lá sobre isso, na igreja, e ela falou assim, num tom bem rude, tipo assim, ai, você tem que rezar sim, se você não rezar, você nunca vai conseguir nada, sabe? Tipo, uma coisa meio assim, cara, aquilo foi muito ruim pra mim, porque eu estava numa circunstância de fato que se eu conseguisse fazer uma ejaculatória naquele dia, eu já tava feliz, sabe? Eu já tava, nossa, ainda bem que eu consegui, porque eu tava tão atordoada, assim, com tudo que tava acontecendo, que eu demorei muito pra conseguir chegar nesse ponto de entender que sim, você tá rezando, você tá fazendo as coisas, sabe? Deus tá olhando pra você com amor. É assim que você vai adorar e louvar a Deus, cuidando do seu filho, cuidando da sua casa, cuidando do seu esposo, cuidando do seu marido. É aí que Deus te quer, é aí que Deus te colocou e você vai ser santa assim. É assim que Deus te quer ser, que você seja santa, que você chegue à santidade, né? Em Timóteo fala, as mulheres serão salvas pela maternidade. E eu entendi isso mais claramente no meu segundo filho. E quando esse período, assim, de puerpério mais difícil, que no meu caso durou 6 meses, passou, eu comecei de novo a voltar a conseguir rezar mais. Aí eu fui pensando como que eu podia encaixar o terço, como que eu podia encaixar essa oração pequena ali de conversar com Deus, de falar, de desabafar o que estava acontecendo na minha vida para Ele, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. Eu acredito que conforme eles forem crescendo, eu vou ter mais tempo ainda, né, para ir rezando e incluindo orações no meu dia a dia, no meio das minhas obrigações. Mas sabe, a gente precisa buscar oferecer para Deus. Na nossa circunstância, buscar oferecer para Deus o que a gente está fazendo, sabe? Se você faz com amor, se você faz com carinho, se você faz com cuidado, se você faz sabendo da importância do que você está fazendo, pode ter certeza que Deus está olhando para você. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo tudo que você teve que abdicar para cuidar do seu filho, toda a doação que você tem para cuidar do seu filho, que não é fácil, é uma doação muito grande. A gente doa nosso sono, a gente doa nosso corpo, a gente doa tudo, e até quando a gente acha que a gente não consegue dar mais nada, a gente descobre que tem mais um pouquinho ainda para dar. Então, por mais que seja difícil você buscar ter uma vida de oração enquanto mãe, que a gente esteja sempre cansada e muitas vezes desarrumada, às vezes a casa tá uma bagunça e parece que a gente tá perdida, sabe? Entrega pra Deus, de verdade, nem que seja rapidinho. Mas busca encaixar. Eu acho assim, todo mundo consegue encaixar pelo menos uma frasezinha, tipo, ah, não, todo dia eu vou falar essa frase. E todo dia eu vou pedir pra Deus para que Ele me ajude também, né? Deus, Ele nos ajuda. A gente pede, ah, Senhor, me ajuda na rotina com as crianças, me ajuda a conseguir rezar mais, me ajuda a estar mais perto de Ti, sabe? Porque faz muita falta e faz muita diferença quando a gente consegue ter uma vida de oração, a gente consegue estar próxima de Deus, a gente se sente mais amada. E não porque o amor dele muda, mas é porque quanto mais longe a gente tá, naturalmente menos amada a gente vai se sentir. Não porque Deus parou de nos amar, mas é porque a gente tá tão distante que a gente não consegue sentir o amor dele. Então, quanto mais perto de Deus a gente busca estar, mais a gente vai sentir esse amor dele por nós, esse cuidado, esse carinho, mas a gente vai começar a estar atenta ao Espírito Santo, mas a gente vai começar a estar dócil a ouvir o que ele está nos pedindo, o que ele está nos falando, e mais a gente vai começar a enxergar a ação de Deus na nossa vida, porque Deus nunca deixa de agir na nossa vida, é a gente que para de enxergar.
Então, essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje, um vídeo rapidinho, mas para deixar essa mensagem mesmo de que é possível sim ser santa, mesmo em meio a tantas dificuldades da maternidade, tanta correria, e mesmo que você não seja uma mãe perfeita, como a gente vê aí no Instagram e blogueiras e tudo mais, eu tenho um vídeo inclusive falando sobre isso. Mesmo que não seja perfeito, faça, sabe? Mesmo que não seja o ideal, faça, busca rezar um pouquinho, busca entregar um pouquinho para Deus, que pode ter certeza que Deus tá te vendo e que é aí, cuidando do seu filho, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, às vezes também trabalhando fora e todas as demandas que você como mãe tem, é aí que Deus quer que você se santifique. E é aí que você vai se santificar, que você vai encontrar o seu caminho. Então não deixe de pedir, não deixe de entregar para Deus e sabe que você não tá sozinha, sabe? A vida normal é essa, é difícil, a gente se sente perdida, a gente sente que é impossível, mas é assim, caindo, levantando, que a gente um dia chega em algum lugar. Então não desista e não esqueça de pedir sempre pra Deus ajuda. E é isso, gente. Se você se identificou com esse conteúdo, deixa aqui no comentário alguma coisa que você acha sobre, se você concorda ou não. E vamos crescer juntas, não esquece de curtir, compartilhar, comentar e até o próximo vídeo. Tchau!